várias pessoas sempre batem na tecla de Iraque, Estados Unidos e Palestina e tal. E eu falo, gente, o TPI não tem jurisdição, esses países não estão dispostos a cooperar, né? Mas o que é importante, o que o TPI geralmente tenta fazer, existe uma organização não governamental que monitora a ratificação do Estatuto de Roma. Então, eles têm um lobby muito forte, por exemplo, nos Estados Unidos e alguns outros países que ainda não ratificaram, para que ratifiquem o Estatuto de Roma, que chama ICC Now. Então, é TPI agora, né? E eles atuam junto aos membros do Congresso. E existe, assim, é um lobby, mas, de novo, existe essa pressão política internacional, mas quando se trata dos Estados Unidos, por exemplo, a gente sabe que essa pressão política internacional, eles conseguem conter bastante essa ansiedade da comunidade internacional de impor certas coisas aos Estados Unidos. O que eu acho interessante é que muitos americanos trabalham no TPI. Na verdade, assim, acho que cerca de 100 funcionários do TPI são americanos. Deve ter uns 30 chineses e tem alguns russos. Mas muitos americanos trabalham no TPI. Então, assim, eu acho que o TPI tenta fazer ao empregar americanos, que são jovens, é tentar mudar a mentalidade desses jovens para que eles depois, quando voltem para casa, tentem também mudar a mentalidade no âmbito nacional. Mas existe sim, existe existe uma pressão política internacional, né, para que esses países a ratifiquem. Mas realmente até agora isso não ocorreu. Para você ter, o braço direito do promotor, ela é americana. E ela tem um lobby muito forte nos Estados Unidos para que os Estados Unidos ratifiquem. Também acho que os Estados Unidos têm, acho que, muito medo, né, como a China, como a Rússia, de ratificar, porque a Rússia tem toda a questão da Chechênia, e a China, enfim, nem se conta e tudo mais. Mas existe, sim, um lobby forte, e existe um desconforto. Sempre que se discute TPI, a primeira coisa que falam é, enquanto os 5 membros permanentes, todos, não tiverem ratificado, muita pouca coisa vai poder ser feita, né? E essa americana, até existe um filme que é um documentário sobre o promotor e, enfim, sobre o TPI, que chama The Reckoning. E nesse filme, é bem interessante. A primeira parte é inteira sobre o Cone e o promotor tentando prender o Cone e tentando cooperar com a polícia local para tentar achar onde está esse indivíduo. E aí eles entrevistam algumas pessoas ali da região de Gulo. O que você acha do TPI, né? Você conhece o TPI? Aí tem um que fala assim, TPI, Deus me livre. Ele falou, quem vai para o TPI nunca mais volta. Eles pegam os africanos e nunca mais devolvem. O Charles Taylor está no TPI há não sei quantos anos. Então, assim, você vê que poxa, uma pessoa que é do norte de Gulo conhece mais o TPI do que, de repente, um americano que não tem instrução nenhuma, do que, de repente, um americano que fez faculdade e tudo mais, e um brasileiro. Então, assim, você vê como realmente, para eles, óbvio que eles não sabem, nem sabem onde que é, mas eles sabem que existe lá uma instituição e que eles morrem de medo dessa instituição e tem que ficar atento toda hora. E nos Estados Unidos não há, isso não está tão presente. Mas realmente, é um desconforto, e principalmente com esse apelido que deram, né, que é a Corte Africana. Então, os países africanos têm uma resolução da União Africana impedindo os países africanos que são membros da União Africana a prenderem o al-Bashir. Então, existe esse embate de forças, né? Existe uma resolução da União Africana e um mandado de prisão do TPI, que é mais forte, né, na arena internacional. E por enquanto, a resolução da União Africana provou ser muito mais forte do que o mandado de prisão. Mas é um problema. Para mim, o maior desafio do TPI atualmente, né? Claro que a definição do crime de agressão e os poderes do procurador, mas é a falta de ratificação por países que são extremamente importantes na arena internacional. Mas existe uma pressão. Acho que o presidente do TPI se encontra com representantes dos Estados Unidos pelo menos uma vez por mês para tentar discutir. E não tem um avanço, né? Acho que eles estão muito preocupados com a questão do Iraque, né? Porque a partir do momento que os Estados Unidos ratificar o Estatuto de Roma, o Iraque então vai estar sujeito à investigação.
e tanto é, só lembrando, né, com relação às missões de paz e os peacekeeping, peace operations, os Estados Unidos já falou, olha, se tiver persecução penal com relação aos crimes cometidos em missão de paz, eu vou retirar todas as missões de paz agora e nunca mais mando nenhuma. Então, sim, tanto é que existe uma resolução que fala que crimes cometidos em missões de paz não estão sujeitos à persecução penal. Então, assim, fica, de novo, esse embate de forças, né? Aí existe os Estados Unidos fazendo essa pressão toda no Conselho de Segurança. Deixa eu ver aqui, se eu entendi, porque eu não tinha... O Tribunal Penal Internacional não pode investigar se um Blue Helmet... A resolução do Conselho de Segurança diz que as forças de paz... Se então um soldado ou um comandante de uma força de paz das Nações Unidas perde a noção numa determinada situação, na fronteira Israel, Líbano, ou qualquer outro lugar do planeta, e comete ato de tortura, etc., o próprio soldado, enfim, não é, militar da ONU não pode ser julgado. Como isso se justifica? É a resolução 1422 do Conselho de Segurança da ONU. Por isso até que existe uma amiga minha está fazendo o doutorado dela exatamente sobre isso. São os abusos nas missões de paz da ONU, né? Então, porque em muitos locais onde há missões de paz, existe assim, uma taxa de estupro altíssima, altíssima, altíssima. E existe uma resolução do Conselho de Segurança, 1422, que não pode haver persecução penal. Então, foi uma pressão que os Estados Unidos fizeram. Olha, se essa resolução não passar, amanhã eu vou retirar todas as minhas missões de paz de todos os locais, enfim. E aí você pega desde a Tailândia, Burma, até, sei lá. Porque, vamos lembrar, né, gente, querendo ou não, os Estados Unidos banca a África, né? Hoje em dia, os Estados Unidos dão muito dinheiro para a África. Todos os programas americanos de USAID e assim por diante, o dinheiro vem dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos tinham esse argumento forte, por assim dizer, para conseguir passar essa resolução. Mas é a vida. Nessa linha do que você está falando, eu queria que você falasse um pouquinho sobre Guantánamo, o que eles falam a respeito disso, porque não é possível, né? Não dão nenhuma explicação, os presos estão lá, não tem uma acusação formal. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A questão de Guantánamo, né, é bem delicada, porque acho que nem se uma pessoa do TPI disfarçada de civil conseguir entrar lá, né? Então, assim, é muito delicado. Guantánamo não é uma questão debatida no TPI, porque o TPI não tem esperança nenhuma em conseguir investigar o que ocorreu e o que ocorre lá, nem tem jurisdição. Então, assim, não é uma questão, óbvio, é uma questão debatida assim, na arena internacional, mas no TPI é assim, olha, isso aqui não me pertence, entendeu? Não há nada que eu possa fazer. Então, é complicado. Eu acho que, na verdade, os Estados Unidos está mais preocupado com o que ocorre no Iraque do que em Guantánamo com relação ao TPI. Então, Guantánamo é muito delicado, gente. Eu acho que não tem muito o que fazer, assim, uma perspectiva do TPI. Né? Eu até falei da Palestina. O que ocorreu foi o seguinte, né? Quando que foi? Foi em dezembro de 2008. Não sei se vocês lembram, né? Que o conflito ficou um pouco, né, violento, né? As hostilidades aumentaram bastante em dezembro de 2008. Aí a Assembleia Geral da ONU, de novo, criou uma comissão, que foi a comissão chefiada pelo professor Goldstone, e eles foram para Israel em março de 2009, para avaliar a situação e investigar mesmo o que tinha ocorrido. O relatório final dessa comissão comprovou que tanto Israel como o lado palestino cometeram crimes de guerra e crimes contra a humanidade